Agora é hora de falar um pouquinho sobre razão, emoção. Será que os dois podem estar unidos na mesma pessoa? Tudo bom com você, Eliane? Tudo bem, Thiago. Então tá, joia. Na semana passada, há uns 15 dias, a gente falou sobre liderança aqui no nosso programa. E liderança, a sensação que a gente tem é que a pessoa precisa mandar, comandar, ser objetivo e impor as coisas. Mas onde entra a emoção nisso tudo? Será que é possível realmente uni-las de alguma forma? Eu digo que a emoção entra em tudo. E essa visão que você colocou do líder é uma visão assim que ela vem de tempos, né? Se a gente for olhar na nossa história, até um tempo atrás, era esse o comportamento que se esperava do líder. Mas os liderados também tinham um perfil diferente, né? A gente vem na história. E hoje não. Hoje o perfil das pessoas são diferentes. As pessoas hoje elas vão pela conexão. Então, se eu tenho uma liderança muito ferrenha, muito impositiva, coercitiva, o que acontece? Eu vou ter pessoas que obedecem o que eu faço, mas elas não se conectam, né? E aí entra essa ligação entre razão e emoção. Quando a gente pensa só na razão ou só na emoção, eu vejo assim que os dois lados são um pouco vilão, né? As pessoas, a pessoa que é muito racional. E aquele que é racional, ele olha para o emocional, ele entende esse emocional como alguém assim que fica muito com a emoção à flor da pele, que pode chorar, que se emocionar. E se o empregado vier falar assim, eu preciso de dinheiro, ele, tudo bem, eu vou te ajudar e tudo mais. Nossa, você quer um pouco mais? Isso, mas não é bem assim, não né? Não é bem assim. Aquilo que você falou no início, tem que ter o equilíbrio, né? Tudo que é extremo, ele vai prejudicar. Sim. Então, tem que... E é importante, porque se o líder for olhar só pelo lado da razão, ele vai deixar de ter grandes percepções, grandes intuições ali a respeito das coisas. Porque, assim, existem as regras, os sistemas que precisam ser seguidos. Mas tem momentos que isso precisa ser observado, ser ajustado, ser olhado para aquela pessoa que está ali na frente. Porque liderar é pessoas, né? O líder, ele tem meta, ele tem processo, ele tem toda uma conjectura ali para fazer acontecer. Mas por trás de tudo isso, ele vai ter uma equipe. E é essa conexão dele com a equipe que vai fazer a diferença para o resultado. Para o resultado. A gente tem aqui no nosso plasma justamente o coração brigando com o cérebro. Um cabo de guerra. Que é um cabo de guerra. Deixa eu sair da frente dele aqui, olha só. E é justamente essa sensação que a gente tem, que um fica brigando com o outro. Mas não é apenas quando a gente fala em liderança. A gente tem essa situação nos relacionamentos, no dia a dia, na família. E é muito difícil lidar com tudo isso, né, Eliane? Precisa de um preparo, né? Precisa de um cuidado. Então, você precisa se observar e olhar, na maioria dos momentos eu tenho agido como? E precisa compreender que realmente precisa desse equilíbrio. E isso ele pode ser conquistado. Então, aí a gente fala-se tanto de inteligência emocional e é justamente isso. Como que eu me torno emocionalmente inteligente? Percebendo as minhas atitudes, observando como que eu tenho reagido também aos acontecimentos. Então, às vezes, eu chorei, eu fiquei nervoso, eu perdi o controle, eu deixei de expressar algo que eu gostaria. Então, utiliza isso a teu favor no sentido de aprender com isso. Observe, então, como que eu posso fazer diferente num próximo momento? E aí a gente vai desenvolvendo. Mas quanto mais equilibrado nesses dois pontos, mais assertivo a gente vai ser. E mais a gente vai se sentir bem com a gente mesmo. Né? Porque quando a gente explode ou faz uma atitude que a gente não quer, muitas vezes depois vem o arrependimento. Né? E se a gente deixa de expressar o que a gente queria, a gente também não se sente bem. Então a gente vai aprendendo, vai observando essas atitudes e vai pensando, como que eu quero fazer? E vai se dando prazo para a mudança. E eu ia tocar justamente nesse assunto, porque, por exemplo, escolhas difíceis, quando você vai tomar uma decisão que pode modificar a sua vida, uma decisão que pode influenciar na vida de outras pessoas. Vamos imaginar um líder, quando ele toma uma decisão que pode demitir vários funcionários e tudo mais. Nessas situações que são mais difíceis, é necessário a razão prevalecer, talvez? Eu acredito que sim, mas vamos pensar o seguinte, é legal levar para o papel. Então, eu já deixaria como uma dica, leva isso para o papel, coloca os pontos que você precisa realizar. Porque quando ele está na mente, a nossa mente ela vai aumentando, o problema às vezes fica uma dimensão um pouquinho maior, a gente se preocupa muito mais, né? Mas tem decisões que o líder precisa realizar, tem que ser assertivo para o negócio, né? Então, leva isso para o papel e observa, porque quando você está no papel, você vai observar as razões mesmo, né? Os números, os motivos, e aí você vai olhar para o racional. Daí a forma que você vai realizar, você pode observar essa emoção, você vai observar como você se sente com isso. Né? Então, tem uma maneira melhor de eu realizar para que eu me sinta melhor com essa situação, mas eu não vou poder simplesmente deixar de fazer porque eu tenho pena, tenho dó, né? Porque o papel do líder não é ser carrasco, mas ele também, às vezes, tem que falar o que tem que ser falado, ele tem que mostrar o caminho, e muitas vezes a decisão mais drástica
pode até favorecer uma pessoa, de repente. Ela não encaixa nesse perfil de trabalho, mas pode, de repente, seguir a vida dela e seguir para outro caminho. Mas isso não precisa ser feito de uma maneira que que destrua a pessoa, né? Então, existem formas disso ser colocado. A gente falou, eu acho que eu comecei falando desse pulso firme, dessa pessoa que seja talvez um pouquinho mais bruta, né? Que você olhe para ela, nossa, é um líder que não aceita opinião, não aceita nada, pum, é ponto e acabou. Mas no fundo, você deve conhecer pessoas assim. Sim. No fundo, ele tem coração? Tem coração. Eu trabalho com os líderes de todas as maneiras, né? Uhum. Só que o que acontece? Isso tem muito a ver com o perfil da pessoa. Então, assim, a pessoa quando ela age dessa maneira, ela enxerga as coisas pela ótica dela. É como se fosse um óculos, né? Eu tenho um óculos que eu vejo o mundo pelo jeito da Eliane. Uhum. E esse líder, ele vê o mundo dessa forma. Então, ele tem um conjunto de entendimento sobre as coisas, de crenças, da forma de ele agir, de conhecimento. Então, ele entende que tem que ser dessa ótica. E ele age assim. Então, muitas vezes, pela ótica dele, ele não está sendo essa leitura que a gente está vendo. Muito sim, é claro. Mas, no fundo, ele tem o emocional dele, onde ele tem as percepções. Só que, às vezes, ele não tem esse trato, essa empatia, esse cuidado no social ali com as pessoas. Então, ele falta o tato, né? Sim. E ele tem um olhar no sentido, não, eu vou pelo resultado, vou fazer o que tem que ser feito. Isso, esse olhar no resultado, olhar na questão final, tudo que tem que ser feito, para que seja bem feito. Isso. Mas aí, nesse momento, ele precisa também pensar, né? Que existem pessoas ao redor que também nem sempre são dessa forma, então... Tem uma metáfora que eu gosto de usar, né? Mas antes de falar dela, eu queria comentar assim. É como se ele fosse um elefante numa loja de cristal, né? Eu vou fazendo. Porque não importa com quebrar o cristal, importa que eu chegue lá do outro lado. Uhum. E a metáfora que eu gosto de usar para liderança é assim, que todos os processos, eles são uma engrenagem. Imagina aquela engrenagemzinha com os dentinhos ali, sabe? Que a gente vê nos desenhos de engenharia ali. As engrenagens são os processos e elas precisam acontecer dentro da empresa de um jeito ou de outro, elas vão acontecer, uma vai girando e vai levando a outra. Quando o líder ele acrescenta a comunicação, a forma correta, uma forma bacana de engajar essas pessoas, é como se ele colocasse um óleo nessa engrenagem, porque daí as pessoas se sentem mais à vontade, elas vão soltar mais a criatividade delas, elas vão dar ideias, elas vão se sentir melhores no ambiente, esse ambiente vai conectar. Então, é um ambiente produtivo, voltado para resultados, porque senão não se justifica aquilo ali, né? Sim. Mas ele é também voltado para fazer isso da melhor maneira. Uma maneira que realmente seja mais eficiente e seja duradoura, né? Seja duradoura, o líder estando ou não estando, as pessoas vão seguir. Elas vão entender o que é esse contexto e vão seguir. E aí o líder vai ter que, olhando na nossa figura aqui de novo, ele vai ter que ter esse equilíbrio. Bom, aqui eu sou racional, aqui eu sou emocional. Mas em muitos momentos eu trago os dois juntos e vou entendendo qual o lado que eu tenho que às vezes dar um pouquinho mais de ênfase, um pouquinho no outro. Mas eu nunca posso deixar o olhar do resultado, porque senão eu vou só ser legal, e não é esse o objetivo. E o líder também tem o papel de formar pessoas, né? E se o líder não falar, às vezes, o que tem que ser falado, não fazer o que tem que ser feito, ele não está ajudando esse liderado a crescer. Né? Mas tudo tem a forma de ser realizado. E agora você tocou num ponto bem interessante também, que a gente precisa pautar aqui, é que, por exemplo, quando o líder, o chefe não, né? O líder, vamos falar o líder que é mais bonito e é mais eficiente, ele se entrega pela emoção, ele também não consegue muitas vezes atingir os objetivos porque ele abre mão de muita coisa e aí ele não foca nos objetivos. Tem essa dificuldade também, não é? Tem essa dificuldade. E daí eu chamaria assim, um ponto bem importante para isso, que eu trabalho e vejo bastante na prática, é trabalhar a crença desse líder. Ele se compreender dentro do papel que ele está. Ele entender a expectativa, porque às vezes ele acha que se ele for mais camarada, for mais legal, né, ele vai engajar. Mas também existe a questão da expectativa do liderado. O liderado, ele espera do líder alguém que mostre um norte, alguém que mostre um caminho. Então, se esse líder ele conseguir trabalhar essa crença, trabalhar no comportamental dele, o que está por trás disso, por que ele está agindo dessa maneira, ele consegue dosar e consegue equilibrar. Porque todo mundo consegue realizar a liderança desde que se entenda. E também tem que respeitar o seu perfil, né? Porque às vezes a gente olha um outro perfil e se espelha naquele. Mas será que eu chego lá? Não, eu preciso olhar na minha essência. Ao mesmo tempo, eu posso ser um líder emotivo, sim, mas eu também tenho que colocar qualidades desse um pouquinho mais racional para que exista, como você falou agora, o equilíbrio. E aí consiga fazer essa liderança de uma maneira muito mais assertiva, como a gente iniciou falando,
e muito mais eficiente também, não é? Exato, e mais fluida, né? Ela vai seguir com mais leveza, porque existe essa conexão. Então, é muito mais fácil conversar com alguém quando a gente já tem uma conexão, né? Então, a gente vai estabelecendo isso de uma forma sadia, uma forma produtiva. Produtiva, né? Também. Bom, a gente está falando um pouquinho dessa questão de razão e emoção, onde você se encaixa. Onde você se encaixa? Você é mais emoção? Você é mais razão? Será que é possível juntar tudo isso? Equilibrar? Eliane, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade. Imagina. Foi um prazer.